Tudo bem? Tudo bem? Feliz sábado para vocês. É muito bom estar aqui. Ano passado eu estive aqui. Não sei se vocês lembram. Lembra ou não lembra? Lembra? Então eu preguei sobre o quê? Lembra, mas... Rapaz, eu até usei aqui a figura aqui do vitral. Preguei sobre Sansão. E hoje a gente vai estudar aqui um pouquinho sobre outro personagem aqui da Bíblia. Sobre Jonas. Vocês já viram ali nas redes sociais, né? A gente vai estudar um pouquinho desse personagem. E, não sei quantos de vocês conhecem, eu sou muito... Aliás, a Inaira é uma mãe ali, né, para mim. Eu perdi essa mãe, né, porque eu saí lá do colégio de Jundiaí, mas ela está junto comigo sempre. Pro Inaira, eu levo no coração ela, como o Camacho também. E agora eu estou ali em Campinas, né? Estou tanto no colégio do Castelo, continuo no colégio do Castelo, e no colégio de Barão Geraldo agora. No colégio de Barão Geraldo, fazendo ali o trabalho pastoral ali, junto com as crianças ali. Vai ser um prazer a gente estar aqui. Eu gosto de falar que não sou eu falando aqui apenas, é a igreja estudando a palavra de Deus juntos. Tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero fazer um combinado com vocês. Pode ser? Combinado o seguinte, eu não estou aqui no monólogo. Eu estou aqui junto com vocês. Então, a partir do momento que eu perguntar para vocês, vocês respondem. E eu quero ver, eu vou fazer pergunta. E eu vou trazer curiosidades. Combinado? Sim? Beleza? Então, vamos estudar? Vamos abrir, então, no livro de Jonas. E descobrir qual que era a missão de Jonas. Livro de Jonas, e antes da gente começar a ler o livro, vamos orar para que Deus nos guie nesse estudo. Livro de Jonas, você encontra Daniel, vai folheando um pouquinho para frente, você vai encontrar ali o livro de Jonas. Ok? Vamos orar? Oremos. Pai querido, nós te agradecemos pela vida, agradecemos pelo despertar, pelo dormir, te agradecemos por termos a oportunidade de estarmos aqui na tua casa de oração. E agora, nesse momento que nós abrimos a tua palavra, que o Senhor possa nos dar discernimento para compreendermos as tuas verdades. Por favor, Deus, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós, mas sabemos que o amor de Cristo nos atinge, o amor de Cristo nos motiva para continuarmos nessa jornada aqui nessa terra. Por favor, nos guarde agora no estudo, em nome de Jesus. Amém. O livro de Jonas é um livro que, se a gente olhar, é um livro curto, não é verdade? Quantos capítulos ele tem? 4 capítulos. E é um livro que se inicia com um chamado de um profeta. E o profeta é Jonas. E esse chamado é um chamado para fazer o quê? Para pregar, para anunciar. E eu gostaria de ler com vocês, então, o capítulo 1 do verso 1. Porque nós já encontramos aí algumas coisas interessantes. E diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Sempre que eu prego, eu gosto de saber assim, qual é o significado dos nomes. E nós vemos aí alguns nomes, na verdade. O primeiro nome que nós encontramos é quem? Jonas. E eu pergunto para vocês, o que significa Jonas sem dar o Google? Como? Pomba. Exatamente. Jonas significa pomba. O que é muito interessante. Porque as pombas, por muito tempo, elas eram utilizadas para fazer o quê? Levar a mensagem. Era o pombo correio. E da mesma forma que o pombo levava uma mensagem, Jonas ele tinha que fazer o quê? Levar uma mensagem. Então Jonas era a pomba. Mas nós encontramos outro nome também aí. Qual o nome? Amitai. E o que significa Amitai, igreja? Você falou, poxa vida, pastor, daí você está apelando, né? Pai de Jonas, significa pai de Jonas. Pombão,
que significa Amitai? Amitai significa verdadeiro. Vem de fidelidade. Vem da palavra, na verdade, emet, que significa verdade, fidelidade. Então, a gente poderia até mesmo ler que Jonas, filho da verdade, filho da fidelidade. Porém, contudo, entretanto, será que foi isso que Jonas fez? A primeira informação que nós encontramos é que Jonas ele tem uma característica de levar uma mensagem que ele tem que ser fiel à mensagem, verdadeiro com a mensagem. E essa é a expectativa que nós temos. Eu queria que vocês fizessem o exercício de apaga tudo que você conhece da história de Jonas. Imagina que você está lendo a história de Jonas pela primeira vez. Você nunca leu. E eu não sei se você já leu o livro de Jonas. Ou se você só ouviu nas histórias das crianças e pregações. Mas, faz esse exercício aí. Você espera que o profeta seja o quê? Fiel. Que ele pregue. Esse é o papel do profeta. Mas será que ele vai fazer isso? E daí que a gente vê. Qual era a missão de Jonas? A missão de Jonas a gente encontra no verso 2. Que diz assim: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, o que Jonas tem que fazer? Ele tem que clamar. E essa palavra clamar é importante no livro de Jonas, porque ela aparece várias e várias vezes. Às vezes parece clamar, outras vezes parece proclamar. Tá bom? E o papel que ele tem que fazer é clamar. Clamar em qual cidade? Nínive. Agora, Nínive era uma cidade maravilhosa de se visitar, né? Fazer um turismo, não é verdade? Sim ou não? Não. Era uma cidade que tinha como fama uma cidade cruel e violenta, má. Não era uma cidade hospitaleira, não. Era uma cidade má. E eu dei aqui uma pesquisada, eu vi que essa cidade era uma cidade muito importante para o reino da Síria, né? E era uma cidade, eu até pesquisei aqui, que elas tinham muros que tinham cerca de 12 quilômetros de muros. E aqui ela era uma forma triangular, tinha 664 hectares. E, em média, era calculado 42 metros quadrados por pessoa. E a gente vai descobrir mais ou menos quantas pessoas tinham nessa cidade de Nínive. E Jonas, como profeta, ele vai querer ir para essa cidade? O que vocês acham? O que diz no verso 2? É interessante, porque diz assim: porque a sua malícia subiu até mim. É interessante essa frase aqui, a sua malícia subiu. Porque essa frase aparece em outras histórias da Bíblia. Essa frase, ela aparece numa história lá de Gênesis 6. Qual história que é essa? Gênesis 6. Qual? Noé. A história do dilúvio. E o mundo está prestes a ser o quê? Destruído. E a maldade do ser humano subiu até Deus. E Deus anuncia, vou destruir. Outro momento que aparece também, essa frase, é o momento lá de Gênesis 18. Sodoma e Gomorra, que também a cidade está prestes a ser. Então, qual que era a condição ali de Nínive? Estava prestes a ser destruída. Só que Deus, Ele nunca destrói sem aviso. Ele sempre dá uma oportunidade. Aqui no caso, nos dois casos que a gente vê, do dilúvio e de Sodoma e Gomorra, a graça ali estava o quê? Acabando. A maldade estava muita. Mas Deus sempre envia alguém para pregar. Bem, esse é Jonas. Jonas tem que ir lá pregar para essa cidade. E o papel que ele tinha que fazer era clamar. A primeira coisa que ele tinha que fazer era clamar. Porém, o que Jonas faz?
verso 3. Jonas se dispôs. Então, o verso 2 inicia o quê? Dispõe-te, é uma ordem, dispõe-te, né? É a palavra levantar ali no original. Levante. No verso 3 fala, levantou. Mas para fazer o quê? Para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esse é Jonas, fugindo. Agora, a pergunta é, Jonas está fugindo para Tarsis? Ele está fugindo Ele não está fugindo para, ele está fugindo de quem? De Deus. Ele não está fugindo. E mesmo assim, ele fugiu para o lugar mais longe que ele poderia ir. Vocês sabem onde fica Tarsis? Alguém sabe onde fica Tarsis? Onde? Espanha. Então ele vai no extremo que ele poderia ir, o mais extremo que se conhecesse, se ele pudesse, ele vinha aqui, habitava junto com os tupim-guaranis aqui. Atravessava o mar. Ele está indo o mais longe que ele pode ir. E é engraçado que quando você pega o mapa, você olha, onde fica a Síria? Onde fica Nínive? Você olha assim e você fala, fica para a direita. Onde fica a Espanha? À esquerda. Ele vai ao contrário do que Deus manda. Esse é Jonas. Ele foge, não para Tarsis, mas ele foge da presença do Senhor. Agora me fala, qual que era a profissão de Jonas? Ele era o quê? Profeta. E como profeta, ele deveria saber que o quê? Tem como fugir da presença do Senhor? Não tem. Então por que ele está fugindo da presença do Senhor? Mas ele foge mesmo assim. Ninguém foge da presença do Senhor. E o engraçado é que no livro, ao ele começar a fugir da presença do Senhor, há um movimento. Cada vez ele vai descendo, descendo e descendo. Primeiro, ele desce para Jope, né? No verso 3. No verso 5, a gente vê de novo que ele desce. Mas agora ele desce para onde? No final do verso 5. Havia descido ao porão do barco. No verso 15, ele desce de novo. Agora para onde? Para o fundo do mar. E no verso 17, ele desce novamente. Agora para a barriga do peixe. Ao fugir de Deus, Jonas ele vai a ladeira abaixo. Ele vai descendo, 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 descendo e descendo. E muitas vezes na nossa vida é assim também, né? A gente foge da presença de Deus também? Algumas vezes? A gente tem uma missão e a gente vai para o outro lado. É muito difícil, Deus. Muito mal esse mundo, eu vou para o outro lado. E a gente vai descendo, descendo, descendo e descendo. Muitas vezes é assim. Mas eu não vou julgar Jonas. Porque talvez o sentimento que ele estava sentindo era o quê? De medo. Ele estava com medo. Provavelmente ele estava com muito medo. Porque os ninivitas, eles não eram bons assim, de recepcionar, né? Na verdade, o que eles faziam com os inimigos? Vocês sabem o que eles faziam com os inimigos? Eu dei uma pesquisada rápida. Primeiro, eles arrancavam a pele enquanto você estava vivo ainda. Você deixava em carne viva. Segundo, que eles criaram um novo método de morte, né? O empalamento, né? Que é o quê? É fazer o espetinho da pessoa. Você pega a madeira, enfia num orifício que vocês conhecem e sai pela boca. Então era um povo muito legal, entendeu? Para você pregar. E ele estava com medo de fazer isso. Bem, a verdade é que o capítulo 1 do livro de Jonas é um livro cercado por medo. Vocês sabiam?
é um medo que toda hora aparece. Jonas, ele entra no barco, certo? Está calmo o mar. O que começa a acontecer? E aqui eu já estou resumindo o capítulo 1. Vem o quê? Uma tempestade. E diz aqui que a tempestade era tão forte que o navio estava prestes a o quê? A se despedaçar. E os homens, os marinheiros, eles começam a sentir o quê? Medo. No verso 10, nós encontramos esse medo. Diz assim: então os homens ficaram possuídos de grande temor. Eles estão com medo. No verso 14, a gente vê também. Diz assim, ó: então clamaram ao Senhor e lhe disseram: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E o que diz no verso 16? Temeram, pois, esses homens, em extremo ao Senhor. Verso 5 também parece o medo, né? Duas coisas aí. Consegue colocar o verso 5 aí para mim? Na tela. Vocês lembram qual que era o papel de Jonas? Ele deveria clamar. Quem são os primeiros que clamam? Os marinheiros. Não, Jonas não é o primeiro a clamar no livro. Os primeiros que clamam no livro são os marinheiros. E eles sentem medo. E o primeiro medo é o quê? Da tempestade. Verso 5. Segundo medo, verso 10. Está mais forte a tempestade. E quando eles sentem mais medo, é quando? No verso 16. É quando? É quando a tempestade acaba. Está tendo bastante chuva esses dias, não está? Lá em Campinas, a coisa está feia. Agora me fala, você sente mais medo quando está chuva forte ou quando acaba ela? Quando está chuva. Quando acaba é o quê? É um alívio. Só que aqui, os marinheiros, eles sentem mais medo quando acaba a tempestade. Porque eles reconhecem o quê? Deus. Eles reconhecem quem é Deus. O maior medo aqui é quando eles reconhecem que Deus é que controla tudo. E é um tema também importante do livro de Jonas. Porque Deus, no livro de Jonas, especialmente, Ele está sob controle de tudo. Ele controla o mar, para o mar. Ele controla os marinheiros. Ele controla o peixe. Ele controla o vento. Ele controla a planta que cresce, aquela planta que morre. Ele controla a larva que come a planta, não é? Deus controla tudo no livro de Jonas. Só que deixa eu falar baixo aqui agora. Menos uma coisa. Deus controla tudo no livro de Jonas. Tudo obedece a Deus no livro de Jonas. Menos uma coisa. Que é quem? Jonas. É o profeta, que Deus não controla o profeta. Jonas, ele prefere desobedecer a Deus e morrer do que obedecer e ir pregar em Nínive. Esse é Jonas. Jonas prefere morrer do que obedecer a Deus. A verdade é que os marinheiros que eram pagãos reconhecem a Deus? Sim. Mas Jonas não. Jonas agora, ele se vê no fundo do mar. E a verdade é que, me lembrando aqui, Jonas ele deveria clamar, não é verdade? Mas ele deveria clamar contra a malícia da cidade, ou seja, contra o mal da cidade. Mas se você novamente for olhar, quem que é o mal no livro de Jonas? É ele. No verso 7 do capítulo 1 a gente vê isso. Ele mesmo fala, né?
Vinde e lancemos sorte para que lá saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E depois quem que fala? Verso 8. Ele fala, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E o mal é quem? É Jonas. Então, o profeta, ele tem que clamar, e ele tem que clamar contra o mal. Mas, na verdade, ao ele fugir do propósito, da missão que ele tinha que fazer, ele se torna o próprio mal. E às vezes eu fico pensando, será que a gente não se torna o próprio mal? Ao fugir da nossa missão, ao fugir do nosso propósito? Nós entramos então no capítulo 2. E o capítulo 2 é uma oração de Jonas dentro da barriga do peixe, né? Porque no último verso aqui, no 17, fala assim, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E o capítulo 2 começa a oração de Jonas. E vão falar, é uma oração bonita, não é? É ou não é? Sim ou não? Não é, povo. Estou enganando vocês, hein? Como assim, pastor? Não é uma oração bonita? Vocês querem ver que não é uma oração bonita? A irmã ali está até olhando para mim assim, o que esse pastor está falando? Vamos olhar com calma? Vamos ler com calma? Oração de Jonas. Verso 2 em diante, a gente lê assim. Na minha angústia, o que ele faz? Ah, Jonas, agora o que você está fazendo? Agora, a primeira vez que Jonas clama, é por quem? Por ele mesmo. Ele não clama por Nínive, ele não clama pelos marinheiros, ele clama por quem? Por ele mesmo. Então você já vê um pouco. Na minha angústia, eu clamei. E clamei o quê? Ao Senhor. E ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Verso 3. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. O que tem de errado aí? Tem nada de errado? Primeira coisa, já falei. A primeira vez que Jonas clama, ele clama por ele mesmo. E segunda coisa? Ele coloca a culpa dele estar naquela situação em quem? Ele fala o quê? Você me lançou ali para a barriga do peixe. Deixa eu perguntar, foi Deus que lançou Jonas? Foi? Quem que se colocou dentro do barco? Quem que falou para os marinheiros, me joga para o mar? E agora que ele está na situação dentro da barriga do peixe, ele fala o quê? Foi você que me lançou. Parece até a gente. Não parece? A gente faz tudo de errado. Daí quando está lá na barriga do peixe, a gente fala o quê? Ó Deus, o que você fez comigo? A gente não faz isso? Faz. A gente faz. Então, ó, a oração de Jonas já começou. Verso 4. Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Lançado estou diante dos teus olhos. Essa frase aí é como se você estivesse falando, estou escondido da visão dos teus olhos, seus olhos não conseguem me enxergar. Mas espera aí, a gente já não leu que Jonas fugiu da presença do Senhor? Se era isso que ele queria, ele conseguiu. Ele conseguiu. Só que ele coloca a culpa agora em Deus. E ele revela o que está no coração dele. Que não era estar em Nínive. Qual que era o desejo do coração dele? Era o quê? Estar no templo de Deus. Ele queria estar no templo. Porque daí sim Deus estaria vendo ele. Então ele fala que está longe dos olhos de Deus. Mas era o que exatamente ele queria. Estar o quê? Longe
da presença de Deus, se esconder da presença de Deus. E ele consegue. Verso 5 ao verso 9, nós lemos assim então. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se corrorem sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor, meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Verso 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a... Olha que bonito, né? Mas se você olhar bem, o que ele está fazendo? Ele reconhece que o único que pode tirar ele daquela situação é quem? É Deus. O único que pode tirar. Ele reconhece isso. Mas daí o que ele faz? Faz uma barganha. Deus, se você me tirar da barriga do peixe, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou para Nínive. Eu vou voltar para o templo e vou oferecer sacrifício. Porque é assim. Você faz isso por mim e eu pago aqui. Será que a gente não faz isso também? Barganha com Deus? Deus, me dá tal coisa que, vou aumentar a oferta, hein? Eu vou dar tal coisa para a igreja. Eu vou estudar a lição 7 dias, porque só consigo 5. Será que não é a barganha? E o mais engraçado é que ele mesmo se acusa, né? Porque ele fala assim, os que se entregam à idolatria vã, no verso 8, os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é o quê? Misericordioso. E quem que abandonou a Deus no livro? Jonas. Então, quem que é o idólatra do livro? São os marinheiros? Quem que é? É Jonas. E a todo momento a gente vê qual que é a idolatria de Jonas. É a qual? O templo. O templo, para Jonas, é mais importante do que o próprio Deus do templo. Oração boa, hein, gente? O que vocês acham? Não é bonita a oração? Vamos falar, é bonita. Só que se você começar a analisar ponto a ponto, você vê que é pelos motivos errados. E agora a pergunta que eu quero fazer é, Deus responde Jonas? Sim ou não? Verso 10, o último verso do capítulo 2, diz assim: falou, pois, o Senhor a quem? Respondeu Jonas? E este vomitou a Jonas, né? Quem gosta de vomitar aqui? Levanta a mão. Ninguém gosta de vomitar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vômito na Bíblia nunca é bom. Na Bíblia, vômito nunca é bom. Vômito na Bíblia está associado a quem come ou bebe demais. E o vômito é sinal daquilo que você está jogando fora aquilo que está te fazendo mal. Na verdade, Deus está salvando quem? O peixe. Porque, novamente, Jonas está o quê? Se tornando o mal. Deus não responde Jonas, Deus responde o peixe. Deus salva o peixe. Porque Jonas, a oração foi tão ruim que ele fala, não, a digestão do peixe está fazendo mal. Peixe, vomita Jonas. É vômito. O resultado da oração é vômito. É um resultado bom? Não é.
Eu até deixei aqui a gente leu o verso 17, o tragar do verso 17 do capítulo 1, é a mesma palavra para quando, na revolta lá de Corá, se lembra? De número 16, que a terra abre e traga. Então também não é uma palavra boa. Tá? Tanto o entrar para dentro da barriga do peixe como o sair, não são coisas boas para Jonas. Tá? O resultado da oração de Jonas é vômito. Vômito. O que vocês acham disso? Legal? Será que o resultado das nossas orações estão sendo vômito também? Eu fico pensando nisso. Bem, Jonas agora ele saiu da barriga do peixe. E no capítulo 3 nós vemos que novamente a voz do Senhor vem para ele. No verso 1 do capítulo 3 nós lemos assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo: dispõe-te. E a palavra aqui, novamente, é levante. É a palavra cum no original. Levante. Vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela. E a mensagem que eu te digo. E agora Jonas se levanta? Levanta. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, a caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida, destruída. E aí, o que vocês acham disso agora? Tem alguma coisa de errado aqui, de novo? Sim ou não? Qual que é o problema aqui? Eu vou falar o problema. Qual que é o problema aqui? Jonas ele está incluído dentro da coleção, vamos dizer assim, dos profetas o quê? Menores. E quando você pega os livros dos profetas menores, a pregação desses homens são capítulos e capítulos. E a pregação de Jonas? No original, você sabe quantas palavras são pregação de Jonas? 5 palavras. Jonas, ele prega apenas 5 palavras. Ele proclama apenas 5 palavras. Jonas, ele pregou mal e porcamente. Esse é Jonas. 5 palavras. É como se eu chegasse aqui na cidade de Vinhedo e falasse assim: ainda 40 dias e Vinhedo será subvertida. O que vocês acham de eu pregar isso daqui? Seria boa a pregação? Tocaria o coração de vocês? Não tocaria? Jonas pregou assim, mal e porcamente. E o mais hilário é qual foi o resultado da pregação. Que foi o quê? A cidade inteira se converteu, até o rei se converteu. O mais hilário é isso. Ele pregou mal e porcamente, e a cidade inteira se converteu. Você vê que até mesmo usando homens que fogem de Deus e pregando mal porcamente, Deus pode o quê? Usar. Deus pode usar. A verdade é que vocês sabem qual que é o papel de um profeta? Qual que é o principal ofício de um profeta? É adivinhar o futuro? É escrever a Bíblia? O que é? O principal papel do profeta é intercessão. Intercessão. O profeta ele tem que estar entre o povo e entre Deus. É o mediador. É o mediador. A gente vê isso com o primeiro homem chamado de profeta na Bíblia. Descrito profeta na Bíblia, que foi Abraão.
E ele foi chamado no momento que ele teve que fazer o quê? Intercessão por Sodoma e Gomorra. O principal papel é intercessão. Jonas, ele não intercede. O momento que ele vai interceder, ele intercede por ele mesmo. Ele foge. Esse é Jonas. Ele prega mal e porcamente. E agora a gente vê o resultado. Agora imagina, é o sonho de todo pregador, né? Você prega 5 palavras, converte uma cidade. Como que você ia ficar? Feliz ou triste? Jonas ficou feliz, né? Não é verdade? Não? Capítulo 4, verso 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou o quê? Vocês estão vendo que Jonas é uma pessoa complicada, né? E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei já e eu fiz o quê? Fugindo para Tarso, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande benignidade, e que te arrependes do quê? Do mal. Do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me o quê? A vida, porque melhor me é morrer do que viver. A cidade inteira é o quê? Salva. Jonas, ele pede a morte. E aqui, nesse pedaço aqui, nós temos uma comparação textual mesmo, de frases com Moisés. Vocês sabiam disso? Vários teólogos, eles veem comparações com Moisés, principalmente com Êxodo 34. Porque em Êxodo 32, o que acontece? O povo vai lá, adora o bezerro de ouro, e Deus fala o quê? Vou acabar com esse povo. E Moisés, em você eu vou começar um povo novo. E o que Moisés faz? Intercede e fala o quê? Ó, risco o meu nome do livro da vida, mas o quê? Permanece o povo. E Jonas, ele usa praticamente as mesmas palavras de Moisés, só que pedindo o quê? O contrário. Ele fala o quê? Porque o povo foi salvo, faz o quê? Me mata. Esse é Jonas. A diferença dos dois profetas, né? Ao contrário de Moisés, ele prefere morrer por causa do povo que foi salvo. E no verso 4, do capítulo 4, Deus, ele faz uma pergunta. Qual a pergunta? É razoável essa tua ira? Tem razão você ficar irado assim, Jonas? Tem razão. E é engraçado porque quando a gente pega essa frase, é razoável essa tua ira, me vem em mente também outra história da Bíblia. Qual a história? De alguém que se ira por causa do outro. A história de Caim e Abel. Na verdade, eu posso até pregar outro dia sobre Caim e Abel. A história não é de Caim e Abel. A história é apenas de Caim. Vocês sabiam? Porque em nenhum momento Deus fala com Abel. Deus fala com Caim apenas. E tem todo o significado de nomes ali também, que a gente pode explorar também. E Caim, ele fica irado por quê? Porque Abel é aceito por Deus. E Jonas fica irado por quê? Porque Nínive foi aceita por Deus. Os dois ficam irados. Nos dois casos, o indivíduo está mais preocupado com a relação do outro com Deus do que a própria relação dele com Deus. Sendo que nas duas histórias, Deus está falando com quem? Com Caim e com Jonas. Deus não fala diretamente com Nínive, Deus não fala diretamente com Abel.
e tem maior relacionamento com Deus falando pessoalmente ali, diretamente com você? Não. Mas ele ignora isso, ele está preocupado mais com a aceitação do outro. E muitas vezes eu vejo isso na igreja. Você fica olhando, você viu? Fulano faz tudo errado e agora está recebendo a bênção. E eu aqui faço tudo certo. Por quê? Eu não sei o que é lá. E fica revoltado e briga com Deus. E a gente é assim. E eu sou assim, você é assim. Fica mais preocupado com a grama aqui do outro, enquanto Deus está regando minha grama e eu não estou vendo. Eu estou vendo do outro. Nos dois casos, você está mais preocupado com a relação do outro com que a própria relação dele com Deus. Mesmo assim, o que Jonas faz? Ele prega, a cidade se converte, Deus fala, eu vou ter misericórdia. Esse povo é importante para mim. E então a gente lê no verso 9 a 11, novamente. E a gente sabe da história. Jonas, ele queria ir para Nínive. Mas o que ele faz então? Ele vai embora depois que ele prega? Verso 5, vamos voltar para o verso 5 do capítulo 4, só para a gente ver como que Jonas é um complicado mesmo. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesa e ali fez o quê? Uma enramada, e repousou ali debaixo dela, à sombra dela, até ver o que aconteceria. Deus já não falou que ia salvar a cidade? Mas ele falou, não, agora eu vou ficar. Agora eu não saio daqui enquanto a cidade não for destruída. A pessoa que não queria ir para Nínive, agora fala o quê? Agora eu vou ficar. Agora eu não saio daqui. Parece alguém aqui também? Teimoso, o Jonas teimoso. Não queria. Agora, que ele pode ir embora, ele vai falar o quê? Agora eu fico. Agora eu não saio daqui. Pode estar sol, pode estar vento queimante aqui, eu vou ficar. E aí você sabe da história. Cresceu a planta, ele ficou feliz. No outro dia a planta já morreu e ele ficou irado. E nós lemos então o verso 9 do capítulo 4, que diz assim. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até o quê? A morte. Verso 10. Tornou o Senhor a dizer, tens compaixão da planta, que te custou o quê? Que não te custou o trabalho, a qual não fizeste crescer, e que numa noite nasceu, e numa noite o quê? Pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Então o próximo verso diz o quê? Opa, Miqueias? Ele passou ali, você viu? Tem próximo verso? Não tem próximo verso. O livro termina com uma pergunta. O livro termina com uma reflexão. É uma pergunta para o leitor da história. É uma pergunta para a gente refletir. Primeiro, vamos recapitular tudo agora, já finalizando. Primeira coisa, será que eu devo me preocupar mais com a religião do outro? Não, mas olha o outro, olha. Será que você não está se preocupando muito com a religião do outro, enquanto Deus está querendo falar com você? Está falando com você diretamente, você está ignorando? Segunda coisa. Será que minha religião é baseada em barganha? Deus, eu estou nessa situação e eu sei que só você pode me tirar dessa situação. Então, se você me tirar dessa situação, eu vou em todos os cultos de quarta-feira. Porque é difícil culto de quarta-feira, tem jogo. Entendeu? Tem que ver lá meu Timão, meu Palmeiras, não sei que time.
Então é difícil, mas eu vou abrir mão disso, porque só o Senhor, eu sei que só o Senhor pode fazer isso. Será que não está sendo uma barganha? Terceiro, será que eu estou cumprindo a minha função, a qual Deus me deu? Qual era a função de Jonas? Profeta. Ele deveria fazer o quê? Interceder. Você sabe hoje qual que é a função da igreja adventista do sétimo dia? Se você é adventista, se você conhece a história da igreja, você sabe que essa igreja ela não é uma igreja qualquer. Eu não estou falando de peito histórico, porque a gente tem muitos defeitos. Porque a igreja é feita de seres humanos. Mas se você acredita que a igreja adventista é o que é porque ela é uma igreja profética. E sendo uma igreja com uma mensagem profética, ela tem um papel profético e um papel de intercessão no mundo. Nós aqui temos que interceder pelo mundo. E é o quarto ponto que eu queria dizer para vocês. Que Jonas não entendeu. Todos, mas todos, podem receber a misericórdia de Deus. Mas pastor, aquele povo ali vai sair no carnaval, pode receber a misericórdia de Deus. Mas pastor, aquele povo ali que faz e fala contra o que a gente acredita, pode receber a misericórdia de Deus. Mas ele é ateu, pastor, ele fala, pode receber a misericórdia de Deus. Nínive recebeu a misericórdia de Deus. Sabe o que Jonas queria? É acabar com tudo mesmo. O povo tem que morrer. E às vezes a gente fala isso. Mas tem que morrer mesmo isso daí. Gente, não é assim. Se a gente está no papel de intercessão pelo mundo, a gente tem que salvar. Mas pastor, salvar. E você sabe qual que é a maior ironia do livro de Jonas? Os marinheiros foram salvos. O peixe foi salvo. Os ninivitas foram salvos. Os animais dentro da cidade de Nínive foram salvos. Quem foi o único que não foi salvo? Quem? Jonas. E eu tenho medo disso estar acontecendo com o quê? Com a igreja. A gente tem todo o conhecimento, mas a gente não entendeu uma coisa. A graça, ela é para todos. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar pecado. Eu estou falando isso? Não. Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão de nossos princípios, porque princípios não se discute. Mas o nosso papel a gente tem que fazer, que é pregar, é clamar, é falar a mensagem que Deus nos deu. Esse é o nosso papel. Em certo momento Jesus ele falou sobre um sinal, não falou? Esse sinal era o sinal de Jonas. Vamos abrir lá para a gente finalizar. Mateus capítulo 12. Verso 38 em diante. Mateus capítulo 12. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, o quê? Dentro da barriga do peixe. Assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas o quê? Se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Porque se arrependeram
com a pregação de Jonas. Pregação de quantas palavras mesmo? 5 palavras. Eles se arrependeram. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E agora eu ia falar de Salomão, né? A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio aos confins da terra por ouvir o quê? A sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Um puxão de orelha aos escribas e fariseus. E qual que é o maior milagre? O milagre é o milagre da graça, estendida a todos que se arrependem e que aceitam a mensagem de salvação. Agora, vocês já pararam para pensar o efeito da pregação de Jonas? Ele pregou, aquela geração de ninivitas foram salvos, sim ou não? Passou alguns anos. O que aconteceu? Em 722, a Assíria, que fazia parte dos ninivitas, eles fizeram o quê? Destruíram o reino do norte. Destruíram 10 tribos que nunca mais o quê? Se viu na face da terra. Tem lógica? Se for pensar na lógica humana, tinha que acabar mesmo. Israel ia estar, o quê? Até hoje. Mas a graça é para todos. Igreja, hoje você tem que sair sabendo que a graça é para todo mundo. O seu papel não é ficar selecionando. Essa pessoa sim. Essa pessoa não merece ouvir não. Essa sim. Essa tem um perfil. Essa usa roupa social. Não, essa daqui, não. Essa daqui, ó, o cabelo doido dela não funciona. Não vai aceitar. A graça é para todos. Mas é um povo mau, é um povo violento. A graça também é para eles. E isso é mais fácil falar do que praticar. Sabe por quê? Porque nós temos preconceitos. Nós temos. Eu tenho. Nós temos. Mas esse papel, esse trabalho, é um trabalho que só o Espírito Santo pode fazer. Junto conosco, usando a nós como ferramentas. Ele nos utiliza como ferramentas. Igreja Adventista de Vinhedo. Minha oração hoje é que vocês possam ser usados como um movimento profético de intercessão entre esse povo, levando a graça, não importa para quem. E o restante do trabalho, deixa para Deus, porque Ele vai fazer a sua obra. Amém? Esse é um pouquinho da história de Jonas. O profeta que precisava ser salvo. Que nós hoje possamos confiar em Deus e cumprir a nossa missão e sermos salvos. Amém? Amém. Nós vamos cantar? Vamos já orar? Vamos orar então? Vamos ficar de pé? A gente ora. Nosso Deus, nosso Criador, Redentor, primeiramente nós estamos aqui para reconhecer quem o Senhor é. O Senhor é o nosso Deus, aquele que cuida de nós a cada momento. E por isso nós somos gratos a Ti. Não apenas isso, nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, que muitas vezes fica olhando o jardim do vizinho, fica reparando os defeitos dos outros, temos vários e vários preconceitos, mas nós sabemos que isso é natural do ser humano pecador. Mas nós pedimos que o Senhor transforme o nosso coração, que a mesma graça que nós temos que pregar esse mundo, seja a graça que transforme a nós, e que nós possamos não apenas ser intercessores, mas revelar o maior intercessor que nós temos, que é Jesus, que hoje está diante do céu, intercedendo diante do Pai e diante de nós. Que nós possamos confiar nos méritos de Jesus, aquele que está no céu, com todas as marcas que Ele sofreu aqui nessa terra. Que nós possamos lembrar que Jesus
é aquele que é o único que pode nos salvar. E o único que pode salvar esse mundo de pecado. Então, Deus, eu peço que o Senhor abençoe a igreja de Vinhedo e esteja com ela, a capacitando para cumprir a sua missão. É isso que eu peço, em nome de Jesus. Amém.